aprender inglês sem gramática? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hello guys, aqui é a Teacher Tamires e hoje a gente vai falar sobre esse assunto polêmico. Polêmico, já tá no bordão da Teacher falar que o assunto é polêmico. Vamos lá, inglês sem gramática, dá pra aprender? Primeiramente, quando a Teacher fala a palavra gramática, já vem aí ecoando na sua cabeça, né? Chato, gramática é chato, Teacher! Ou aquele to be, que nunca... Você aprendeu no colegial, mas você nunca aprendeu de fato, né? Você aprendeu lá que tem o I am, you are, esse, mas você nunca aprendeu como usa a parada. É aí que tá o segredo. Mas já vou falar disso, né? Sabe aquele livro mofado que você abre, chega, sai morcego, né? A gente pensa nisso, a gente já liga com a gramática, né? É um trauma na sua cabeça, fica ecoando como um trauma na sua cabeça essa parada. Acontece que muitas pessoas ligam a gramática como um trauma, né? Uma coisa terrível. Um bloqueio que você tem na sua cabeça. Mas palma, não criemos cânico. Eu quero falar de fato sobre o que te atrapalha de aprender inglês. E a primeira coisa, eu vou colocar aqui na lousa para vocês que eu quero listar para vocês. A primeira coisa a gente vai chamar de linguajar técnico, tá? Isso aqui te atrapalha demais em aprender inglês e aí você associa isso aqui com a gramática. Sabe aqueles professores que falam pra você, agora a gente vai aprender os tempos perfeitos, os phrasal verbs, a primeira condicional, segunda condicional? É isso que de fato te atrapalha, porque eles querem ficar colocando muitos, dar nome aos bois, sabe? Ficar nomeando. Esse aqui é a primeira condicional, aquele ali é a segunda condicional. O que a Teacher sempre fala pra vocês? Ó, galera, não interessa pra você de que galinha que veio o ovo que você vai fazer o bolo. Você só precisa saber que você vai pegar 3 ovos pra fazer o seu bolo. Então, o que interessa pra gente de fato é como usar a parada e não o nome de cada coisa, né? Deixa pra quem vai dar aula. Deixa pro professor saber o que é um tempo perfeito, o que é um modal verb, o que é primeira condicional, terceira, quarta, quinta, sexta condicional. Imagina que o seu advogado ele vem falar pra você do seu caso e ele fica usando palavras como inconstitucionalissimamente. Nem sei o que significa isso. Mas enfim, isso vai tornar para você chato. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo de fato no seu caso. E é isso que às vezes fazem com a gente, né? Querem enfiar um monte de coisa desinteressante na nossa cabeça. E que de fato não importa, não interessa, contanto que você saiba usar, tá? Então o que te atrapalha é o linguajar técnico. Eu vou dar uns exemplos aqui para você entender o que a Teacher está falando. Se você assistiu a primeira e a segunda aula do curso gratuito da Teacher aqui neste canal, você vai ver lá que a Teacher colocou 3 coluninhas de verbo pra vocês, né? Eu chamei lá de present, aí eu chamei outra coluna de past, aí eu chamei a outra coluna de participle, e aí eu comecei a ensinar pra vocês como é que usa as paradas, né? Coloquei lá pra vocês um verbo, né? Vou colocar aqui o verbo go, vou colocar aqui went, e vou colocar o gone. Não esses verbos que eu coloquei, mas agora você vai aprender o uso do verbo go, went, gone, que é o verbo ir, né? E aí eu ensinei pra vocês, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês têm lá o carinha do, vocês têm o carinha does, né? No presente eu uso do pra repetir, eu uso does. Aí ensinei pra vocês que tinha o did, ensinei pra vocês que tem o carinha will. Vocês vão pegar esses carinhas quando quiserem fazer pergunta, pergunta no presente, presente para encher, pergunta no passado, pergunta no futuro e vai grudando com o verbo e assim você vai formando suas frases. Agora imagina que para explicar essa parada para vocês, né, de como fazer pergunta, eu ficasse criando a formulazinha. Então tá, gente, vamos lá. Auxiliar mais pronoun mais. Cara, isso aqui é chato pra caramba. Primeiro, que se a pessoa quiser ficar ensinando pra vocês dessa forma, querendo nomear quadradinho, isso aqui não vai funcionar. Porque você vai ficar mais confuso. Cara, eu não sei o que é um pronome. Cara, eu não sei o que é um verbo. Cara, eu não sei. E aí você trava. Então, o que é interessante você fazer? Ah, tá, existe o do. Ah, com o que eu vou juntar? Tem o I, tem o you, tem o he, tem o she, tem o it. Ah, tá. Então, o does eu vou usar para he, she, it. Fica muito mais bacana você entender na prática, já formando as suas frases, já pegando a pronúncia do verbo, do que ficar fazendo aquela formulazinha chata. Querem te colocar numa caixa quadrada e querem que você cabe lá dentro. E aí a gente já fica pé da vida com essas coisas, né? É que nem essa parada de perfect tenses, né? De tempo perfeito. O tempo perfeito é o tempo verbal da jeriboca, da parafuseta que você vai...
Cara, se você puxar isso no Google, né, tempos perfeitos, vai estar um blog escrito um monte de coisa, pretérito da giribiboca, da parafuseta, e acontece que aquilo confunde demais a sua cabeça. Sendo que era mais fácil a pessoa pegar na sua mão e te ensinar, olha gente, o tempo perfeito você vai usar com a terceira coluna, ó. Aqui a gente fala, eu vou, I go. Aqui a gente fala, eu fui, I went. Só que a gente não fala eu ido, né? Fica estranho, porque essa coluna é do lado do ido, ito, né? Falado, cantado, escrito. E aí você vai pegar o have. I have gone. E aí você consegue formar uma frase no tempo perfeito. I have gone. Eu tenho ido. E você pode colocar complementos, né? I have gone to school. Eu tenho ido para a escola. I have gone to work. Eu tenho ido para o trabalho. Não fica mais fácil quando você aprende assim? Olha só, você já construiu uma frase de tempo perfeito. Agora, se eu ficasse te dando linguajar técnico, eu ia muito mais misturar e fazer salada, porque eu ia usar provavelmente palavras que você não conhece, coisas que você não conhece. É a mesma coisa quando a gente vai estudar português pensando em sujeito, predicado, eu nem sei o que é o predicado, mas enfim, falamos português. Outra coisa, né, que a teacher estava falando aqui, essa história de primeira condicional, segunda condicional, terceira condicional. Se você falar pra mim primeira condicional, eu vou achar que alguém foi pra cadeia, né? Então essa parada de primeira, segunda, terceira, isso aí faz uma farofa na sua cabeça. O que você precisa saber? Olha, existe esse carinha aqui, o if. Ele significa se, no inglês, acabou, já era. Se eu trabalhar muito, if I work a lot, eu vou ficar cansado. I will get tired. I will get tired. Olha só, não é muito mais fácil quando a gente pega aqui e faz uma frase do que eu falar, gente, esse aqui é o if usado em primeira condicional. Ó, if significa se, acabou. If I work a lot, se eu trabalhar muito. If I study a lot, se eu estudar muito. Você já sabe que o se vai fazer esse papel. Se eu trabalhar, se eu estudar, I will get tired. Consequência, tá vendo? Atitude de consequência. I will get tired. Beleza? If I study a lot, I will get smart. Eu vou ficar esperto. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo de frase aqui, ó. If I had money. Ah, teacher, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. I would travel. Olha só, gente, quando você passa a entender como é que é o verbo, aqui é um presente, tá vendo? Work. Aqui é um passado, tivesse, tive. If I had money, I would travel. Eu viajaria, né? A função do would aqui na frase é fazer um ia pra mim, né? Eu viajaria. Isso aqui é uma segunda condicional. Mas interessa pra você? Não interessa. Se você colocar o if com o verbo no passado, se eu trabalhasse, se eu viajasse, se eu dormisse mais, acabou, já era, é isso. If I work a lot, se eu trabalho muito. If I worked a lot, se eu trabalhasse muito, já era. Essa é a função do if. Beleza? Muito mais fácil você memorizar a função dele na frase, o papel dele na frase. Você tá entendendo que existe uma outra forma de te explicar que facilite o seu caminho, que facilite a sua jornada, do que eu ficar colocando paranoia na sua cabeça? Outra parada que é uma pedra no sapato de quem tá aprendendo inglês é o phrasal verbs. A galera fica, preciso aprender phrasal verbs. É phrasal verbs pra lá, phrasal verbs pra cá. E você gasta energia pensando no que seria phrasal verbs, na urgência que é, oh my god, eu preciso estudar o phrasal verb. E de fato, a maioria nem sabe o que é um phrasal verb. É a mistura do verbo com uma preposição, é uma mistura do verbo com um advérbio. O que é um advérbio, teacher? É isso que vai ficar um monte de... Assim vai ficar um monte de interrogação na sua cabeça. Assim, meu Deus, eu preciso saber o que é um advérbio, eu preciso... E aí você gasta energia desnecessária. É muito mais fácil você entender dessa forma aqui que eu vou te explicar. Vamos supor que você é uma pessoa que já conhece a palavrinha wait. Wait. Wait, teacher, significa esperar. Aí você vai absorver mais vocabulário assistindo série, assistindo filme, fazendo leituras em inglês. E aí você vai aprender que existe uma outra expressão para wait. Hold on também significa wait. Porque a recepcionista lá no filme, né, pediu pra pessoa, hey, hold on a second, please. E aí ela transferiu a ligação, então hold on também significa wait. Aí você criou conexão no seu cérebro através de uma história com essa palavra aqui, com esse phrasal verb aqui. Em vez de ficar preocupando com o phrasal verb, você absorveu um pouco de vocabulário sem sofrer. Você tá entendendo como funciona? Aí vamos supor que você conhece aqui o vocabulário exercise.
Exercise. Ah, teacher, beleza. Exercise significa se exercitar. E aí, de repente, você tá assistindo um filme, né? E a pessoa falou que vai workout. Workout. Ah, tá, beleza. Então, workout também significa se exercitar, significa malhar. Beleza? Então, você absorveu mais um vocabulário. Eu falo pra vocês o seguinte. O básico é ali onde você está montando as suas frases. Você está se preocupando somente em formar as suas frases. Quando você pisa no intermediário, você vai se preocupar em esticar suas frases e ir mais longe. Nisso você vai absorver os conectores que a teacher fala, porém, embora. E nisso você vai absorver mais vocabulário. O vocabulário ele vai chegar até você. Se você assistir séries, se você assistir filmes, se você estudar de forma inteligente, pausando, repetindo. Ah, beleza, workout, eu vi lá que o cara tava malhando. Ou se não, você fez uma breve pesquisa, né? Peraí, o que significa workout? E isso é estudar de forma inteligente. Aí eu aprendi lá. Olha, contínuo significa continuar, que é um vocabulário bem básico. E aí quando você dá uma avançada no seu inglês, você aprende que o go on também significa continuar, porque você pegou num contexto de uma série, de um filme, de um livro. Se preocupe muito mais em estar em contato com o inglês, contato constante, absorvendo vocabulário novo, em vez de ficar preocupado com o linguajar técnico. Acredite, isso vai facilitar muito mais a sua jornada. Eu acredito que esses exemplos que eu dei aqui deixam claro de como fazem. Acontece que as pessoas querem explicar as coisas como se fosse um professor da época das pedras. Dá pra deixar muito mais fácil, como eu fiz aqui pra você. Eu te ensinei que o workout é malhar sem ficar falando da parada da giribiboca do phrasal verb. Eu te ensinei que o go on é continuar, sem ficar nomeando essa parada pra colocar informação desnecessária na sua cabeça. E é assim que você tem que absorver, é assim que você tem que entender. E o que mais você tem que fazer? Dá um like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever nesse canal, porque vai ajudar a teacher a chegar a mais pessoas e abrir a mente delas. Você tá entendendo como que é? O jeito como fazem, o jeito como dá pra fazer de fato. Dá pra deixar mais fácil de fato, só que as pessoas esqueceram disso. Eu fico chateada pra caramba quando as pessoas me mandam mensagem dizendo: ah, teacher, eu queria muito aprender inglês, mas eu sou burro, mas eu sou incapaz. Mas é claro, às vezes estão te dando a informação de jeito mais difícil. Aí o que acontece? As pessoas querem te dar esse linguajar técnico, aí você acaba achando que você é burro, que você é incapaz de aprender inglês, e às vezes nem é isso que está acontecendo. Você está empacando na estrutura exatamente pelo que estão fazendo com você. Então, ó, pensa aqui comigo, raciocina aqui comigo, Pedrinho. Quando você empaca na estrutura, duas coisas podem estar acontecendo. Primeira, ou você está vendo alguma informação que não é para você ver ainda, você está pegando algum spoiler de alguma estrutura que não é para você ver ainda, não tem como explicar para você a terceira coluna, lembra lá da terceira coluna que a gente falou? Do A, do I, do I? Sem você entender como é que funciona a primeira e a segunda. Você tem que ter uma sequência lógica, você tem que estudar de forma inteligente, você tem que ver parte por parte, tem que ir entendendo como é que funciona o mecanismo. Uma estrutura vai complementando a outra. A segunda coisa, a segunda possibilidade que eu quero que você pare para pensar é que a explicação que estão te dando é a explicação da forma mais difícil, é uma explicação sem clareza. Assim você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Duas dicas que a teacher te dá aqui. Primeiro, tô ensinando a estrutura. Putz, cara, empaquei aqui. Volta, dá uns passos para trás. Vê se você não tá deixando nenhum ponto passar sobre as estruturas. Segundo ponto, tenta pegar explicações diferentes. Às vezes a explicação que te deram não é a explicação mais clara. Outra coisa que te atrapalha pra caramba, a gente sempre põe a culpa ou na gramática, né, porque estudar inglês com gramática é chato, ou as pessoas colocam a culpa nelas mesmas, né, porque eu sou burra, porque eu sou incapaz. Mas você tem que parar pra pensar, tem que ver o que de fato tá te atrapalhando. Porque achar que vai aprender em 3, 4, 6 meses também é uma coisa que pode colocar sua cara lá no chão. Porque imagina que você tá tudo animado. Imagina que você tá tudo empolgado. Não, agora eu vou aprender inglês, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou receber um salário maior, porque agora eu vou conseguir aquele cargo que eu queria. E aí você vai lá achando que vai aprender em 3, 4, 6 meses e se depara com um monte de estrutura que existe no inglês, né? Com várias combinações. Gente, qualquer idioma que vocês forem aprender, você tem bastante opções. Você tem que ir com calma, você tem que ir por partes. Você tem que entender e você tem que praticar. Você tem que entender e você tem que praticar. E isso vai levar muito mais tempo do que 3, 4, 6 meses. É por isso que eu te dou até a dica de você começar o quanto antes. Porque aí a pessoa vai lá, toda empolgada, se depara com esse tanto de estrutura. Ela fala: ai, cara, eu sou burra. E aí o que acontece com a pessoa? Ela se desespera. E acontece o quê? Ela empaca.
ela paralisa. E assim ela acha que ela nunca vai aprender inglês. Por outro lado, se você quiser absorver só a gramática, também é uma coisa que pode te causar um problema. Porque imagina que eu sou aqui, o Pedrinho, todo feliz, só estudando gramática, eu tô correndo atrás do meu próprio rabo, porque eu tô só entendendo, é só técnica. E eu não chego a lugar nenhum. Eu fico só lá estudando as placas na rua e como é que muda as marchas, mas eu nunca peguei um carro para dirigir. Entendeu a lógica? Por outro lado, a pessoa que só quer falar e não quer entender o conceito por trás, não quer entender como é que funciona as variáveis, ela também tá correndo atrás do próprio rabo. Então tá, teacher, como é que eu tenho que fazer? Se não é só para eu aprender aleatoriamente, isso não é só para eu absorver a gramática. Imagina um 8 infinito, vou até desenhar aqui na lousa para vocês, ó. Você entende, você pratica, você entende, você pratica, você entende como funciona a estrutura, você vai lá e aplica na sua vida, é assim que tem que funcionar, porque você está equilibrado, você está trabalhando nos dois lados, você conhece as variáveis, tá, então existe o do faz isso aqui na frase, o does é para recheat, beleza, peguei, vamos praticar aqui, deixa eu ver com esse verbo, agora deixa eu ver com aquele outro verbo, você está entendendo como é que funciona? Às vezes é questão de parar um pouco e pensar, será que eu estou fazendo do jeito certo? Porque às vezes é só uma coisinha que você muda, um jeito de estudar que você muda, ou uma explicação diferente que você vê que faz todo sentido na sua vida, que abre o caminho para você, faz toda a diferença. E se você quer começar a estudar desde o comecinho do jeito certo, entendendo, praticando, entendendo o conceito e colocando na prática, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o meu curso, começa desde já. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo, hein? See you next video! Ativa o sininho! Bye bye!